Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este evento em conjunto com nós, magistrados. Estamos fazendo esta coligação com muito prazer, com muita honra, porque a magistratura precisa se unir mais, precisa estar mais junto de si mesma. E isto é muito importante. Mas hoje nós teremos a palavra de um mestre do direito e da vida, um mestre do julgado, Querubim Schwartz, que é meu professor, meu mentor, e me recebeu na 12ª como ninguém no Palácio de Buckingham que receberia qualquer outra pessoa. Ele saberia fazer isso. Ele é mestre em direito, ele é professor universitário, ele é o comandante intelectual da Câmara a que ele pertence. Estamos todos engrandecidos com essa presença que também traz a pessoa do nosso magistrado Marcelo Schaffer e da magistrada Júlia Vera de Carvalho Santos, que já exerceram funções do, da OAB importantíssimas e continuam importantes. Estão aqui nos presenteando, senhor desembargador, com essa presença maravilhosa que nós temos. Temos também a presença do nosso organizador, que é um gênio da estratégia, Genilton Castilho. É perigosíssimo ele, porque ele ri e transfixia o coração da gente com admiração. E parece até a sensação da primeira namorada. Mas o fato é que ele está entre nós. E lamentando que o nosso desembargador só tenha 40 minutos para falar sobre um assunto que é vastíssimo, porque chega um momento em que a propriedade, que é um direito que eleva a dignidade humana, ela se relativiza mais perante valores outros que são de interesse geral. O Estado pode, sim, suprimir a propriedade, mas ao fazê-lo, está fazendo por um bem maior, que é o interesse público, é a utilidade, é a defesa, enfim, para isto, este direito digno, que é a propriedade, perde o seu encanto para que uma luz mais forte brilhe, que é o interesse público. Desembargador, se eu tiver que falar sobre o que Vossa Excelência vai falar, o senhor não vai falar, porque eu vou usar todo o tempo. Eu vou ter a honra de passar a palavra ao desembargador Querubim Schwartz. Ele é Schwartz em minha homenagem. Depois vocês vão ao dicionário e vejam lá por que ele é Schwartz. Por favor, desembargador, com a palavra. Obrigado, desembargador Esteves Torres, querido amigo. As imerecidas palavras dirigidas à minha pessoa estão muito além dos meus méritos, que eventualmente posso sustentá-los, estão muito além de eventuais participações que tive a influenciar Vossa Excelência intelectualmente, de qualquer forma, mas eu recebo essas considerações elogiosas e, como dito, e merecidas como decorrência da nossa longa e fraterna amizade.
Vossa Excelência sabe o quão admirador sou da sua pessoa, mais do que como magistrado em especial, mas muito mais como homem, como ser humano. Eu abraço o doutor Genilton Castilho, meu querido amigo e anfitrião, a doutora Júlia Vera, honra tê-la comigo compartilhando esse momento, o doutor Marcelo Schaefer, ilustre presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Petrópolis, a nossa querida e amada Petrópolis, onde eu tenho a minha história fincada, seja a minha formação humana, na minha formação intelectual, na minha formação profissional, mas mais do que isso, na fé que amar um lugar é uma forma de perpetuar-se nele. Dirijo-me de forma especial àqueles que vieram nos assistir, sentindo-me honrado, lisonjeado com a presença dos senhores e das senhoras, advogados, membros da magistratura, que vêm aqui compartilhar conosco algumas reflexões sobre um instituto importantíssimo. Ontem, eu dizia ao doutor Genilton que eu preparara um texto modesto, preparar um resumo modesto para abordar com vocês, me permitam dirigir-me, senhores e senhoras, dessa forma, um texto curto de 2 horas e meia. Ele, obviamente, achou que eu estava brincando, enfim. Claro que não iria ousar pretender cansá-los com a minha já enfadonha e notória maneira de me manifestar, mas eu filo premido pela circunstância de que, como mencionado pelos presidentes da sessão, dos desembargadores executores, é um tema sobremodo complexo, um tema sobremodo árduo, e disso decorre que aqui eu só posso fazer, num esforço bastante acentuado, um o esforço de dividir com a assistência, com a dileta e qualificadíssima assistência, de dividir reflexões. E eu começo pelo nosso título. O título é Desapropriação, Atualidades e Controvérsias. Na verdade, esse título foi sugerido pelo Genilton e eu não fiz nenhum reparo a ele, mas nesse momento eu me permito, na qualidade privilegiada de estar aqui num monólogo momentâneo, eu me permito retificar o título, não para modificá-lo essencialmente, mas para alterar a posição topográfica das palavras. O tema é atualidades e controvérsias. Desapropriação, atualidades e controvérsias. Eu diria desapropriação, atualização das controvérsias. Porque esse instituto histórico no direito brasileiro, e não só no direito brasileiro, mas no nosso caso, que é o que nos interessa no direito brasileiro, ele é permeado de controvérsias há décadas, há mais de século, na verdade. Há mais de século ele é permeado de controvérsias que ainda hoje são as controvérsias que há 100 anos atrás levava juristas da grandeza, da dimensão de Rui Barbosa, de Hermes Lima e tantos outros, claro que Hermes muito mais recentemente, mas que vieram refletir sobre um instituto que, como mencionado pelo presidente, ele contrasta 2 valores fundamentais do Estado moderno, do moderno Estado democrático de direito. A vida em direito administrativo é uma vida pautada por limitações. O administrado ele é submetido em razão daquilo que se convenciona chamar o interesse social, o interesse público. Ele é submetido frequentemente a restrições na sua esfera de direitos, seja na sua liberdade, seja na sua liberdade pessoal, na sua liberdade profissional, como também nas suas expressões exteriores, como é o direito de propriedade. O direito de propriedade não é apenas uma situação de caráter meramente econômico, embora, evidentemente, tenha esse matiz e esse contorno de forma essencial.
mas o direito de propriedade pode ser visto como uma extensão da própria personalidade e, muitas vezes, da dignificação do seu titular, da dignificação. O Estado, e notadamente, não apenas, mas o Estado ocidental, ou o Estado que se convencionou chamar como um Estado capitalista, aquele onde a burguesia, desde do, do período medieval, a burguesia ascendeu a, a potestate econômica, a posse de bens, a posse de valores, a burguesia ela constituiu-se num largo segmento importantíssimo na constituição do moderno Estado. E assim, um dos valores inexcedíveis nesse contexto, otorgados à burguesia, era o seu patrimônio, eram os seus bens. Claro que fundamental, apenas a título de mera ação, o fundamental é o ser, não é o ter. Mas, na realidade, essa dimensão do material, essa dimensão econômica, essa dimensão da propriedade, ela expressa um valor encarecido sobremodo na atualidade, no moderno Estado democrático de direito. Não existem, sabe-se, direitos absolutos. O artigo 5º da Constituição da República fala dos direitos e garantias fundamentais, ele contrapõe com frequência valores ou direitos, como preferirem, são valores, cada direito contém um valor e cada valor se constitui em um direito, ele contrapõe valores que acabam se, entrando em choque. Então, é necessário que haja critérios de equalização desses eventuais e aparentes conflitos entre direitos, para que essa circunstância que é da fisiologia da vida social não transmude ao campo da patologia da vida social. Não há direito absoluto, nem tão pouco a vida é um direito absoluto, embora seja o mais sagrado de todos os direitos. Mas admite-se, circunstancialmente, o direito admite o sacrifício da vida em situações justificáveis, como é a prática do aborto para salvar a vida da gestante, como é até mesmo a ocisão violenta de um ser humano escudado no Instituto da Legítima Defesa. Não é diferente com a propriedade. O artigo 5º da Constituição, no seu inciso 22, é peremptório. É garantido o direito de propriedade. É garantido, essa é a dicção do artigo 5º, inciso 22 da Constituição. É garantido o direito de propriedade. Mas esse direito, a toda evidência, exemplo dos demais, não é absoluto. E logo no inciso 23 seguinte do artigo 5º da Constituição diz: a propriedade cumprirá a sua função social. É garantido o direito de propriedade, porém, não está dito, mas é o que se extrai da leitura dos dispositivos, cronologicamente sequenciais, inciso 22 e inciso 23, é garantido o direito de propriedade, porém, ela cumprirá a sua função social. A função social é um conceito jurídico indeterminado, é um conceito jurídico aberto. Nós poderíamos ficar os 40 minutos, seria apenas para introduzir o que seria a função social da propriedade. Mas, como não nos é dado esse tempo, e é absolutamente justificável, seja assim, é preciso que apenas se entenda que a função social pode ser resumida como uma ideia em que o bem deixa de prestar-se à satisfação dos anseios egoísticos do dominus para cumprir uma função social. Como é que se cumpre a função social da propriedade? Em regra, apenas e tão somente não fazendo mau uso da propriedade. Não fazendo mau uso da propriedade. Por exemplo, uma limitação administrativa que limita a utilização daquela propriedade para fins comerciais. Não pode ter bares, restaurantes naquela área do plano urbano. Não pode um gabarito de uma edificação superar um certo número de andares, não pode ter mais do que 3, 4 andares. Simples. Isso é uma limitação ao direito de propriedade. É uma restrição ao direito de propriedade, plenamente justificável. Mas, às vezes, não é suficiente a simples observância dessas restrições. E aí o poder público é dotado, porque o poder público, o Estado, lato sensu,
os entes públicos, a União, os estados, o Distrito Federal, no caso brasileiro, os municípios, no caso brasileiro, são dotados de poder político, jurídico e político. São soberanos dentro da estrutura do Estado brasileiro. Está dito lá no artigo 18 da Constituição que a República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel, tá? Indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E, obviamente, da União. Esse domínio eminente, esse domínio eminente que o Estado tem sobre todas as propriedades permite que ele ative essa função social quando o simples observar de certas regras não é suficiente. E, para isso, ele é dotado de vários institutos, que é aí que eu disse ao doutor Genilton que eu pretendia introduzir a primeira parte da nossa exposição, falando de tombamento, limitação administrativa, requisição e servidão. Mas isso fica para um outro momento em razão da exiguidade de tempo. E desses instrumentos que são deferidos ao Estado, o mais radical, o mais extremo, como mencionou Margarida Esteves Torres, é a desapropriação, porque, como mencionou Sua Excelência, ela aniquila, ela dissolve, ela extingue a propriedade privada. É verdade que ela surge no âmbito do expropriante, passa a ser ele o proprietário, ele o titular do bem. Porém, nas mãos do particular, ela se dissolve, desaparece. A desapropriação, então, um procedimento administrativo, essa a sua natureza jurídica. É uma sequência ordenada de atos, ela é dividida em duas fases, nós vamos ver. Ela é uma sequência de atos que se constitui num modo originário de aquisição da propriedade. Isso é importante sinalar sempre, embora chegue a ser óbvio. Ele é um modo originário de aquisição da propriedade. E esse modo originário de aquisição da propriedade implica essa circunstância de ser originário, de que todo o gravame, tudo que recaia sobre o bem, a partir da desapropriação desaparece. Um imóvel hipotecado, desaparece a hipoteca. Um imóvel submetido ao usufruto de outrem, desaparece. Um imóvel em penhor, desaparece. O direito do credor pignatício cai por terra. O direito ao bem, a escutir o bem, não os seus direitos indenizatórios. Enfim, é um modo originário da propriedade, de aquisição da propriedade decorrente de um procedimento administrativo. O procedimento administrativo, enfim, é uma técnica pela qual se define um conjunto de atos administrativos sequenciais, e é sempre importante lembrar, o ato administrativo é o tema de minha predileção no âmbito do direito administrativo, por óbvio, é o alicerce, a base para tudo mais. O ato administrativo é uma manifestação volitiva. A administração diz, através do ato, eu quero isso. Quando a administração pública outorga uma comenda para agraciar o desembargador Esteves Torres, por exemplo, meritoriamente, reconhecendo minimamente as suas inigualáveis qualidades, esse ato diz, eu quero homenagear esse cidadão. É uma manifestação de vontade. E a administração o faz, através desse procedimento administrativo. Eu quero esse bem. Ou eu quero alguns direitos desse bem. Enfim, quando eu faço pela desapropriação, eu quero todos os direitos ou todos os poderes inerentes ao domínio. Quero o dispor, eu quero o uso, eu quero o gozo. Eu posso usar outros institutos, como mencionei, como a servidão administrativa, que subtrai apenas, em alguns casos, parte do direito de fruir e gozar, jamais do direito de dispor. Mas a desapropriação é o mais radical, o mais extremo. O procedimento expropriatório, então, ele é dividido em duas fases. É aí que nós falamos de desapropriação. A primeira fase é uma fase declaratória. É preciso que se diga, antes de tudo, que a desapropriação não é, a rigor, um procedimento autoexecutório, ou seja, ela não se dá sem a presença do Estado juiz. É necessária a intervenção do judiciário para que um bem possa sair da esfera jurídica de um particular para ingressar na esfera jurídica de um ente público. Ele não pode, mano militare, fazê-lo ao seu talante, sob pena de abuso e ilegalidade. Claro, abro um parênteses, nós vamos ter oportunidade de fazer uma rápida abordagem de uma espécie de desapropriação que acabou sendo aceita e tolerada pela doutrina e jurisprudência pátrias, que é a desapropriação indireta, em que não existe o devido procedimento legal.
Né? Nós vamos ter um momento oportuno. Mas a regra é que o judiciário tem que intervir, salvo se houver uma composição. Não, o cidadão tem lá o seu bem declarado de utilidade pública para fins da apropriação e diz: eu não vou brigar com o Estado, estou velho, estou cansado, né? Enfim, eu vou receber logo essa indenização porque vai se estender por tanto tempo esse processo que estará fadado a eu não receber coisa alguma em vida. Então, faz um acordo. Ou então, não, o preço está justo, não me interessa mais ficar nesse bem, eu vou fazer um acordo. Nesse caso, sim, é possível, nesse caso, que que não haja participação do judiciário. É possível fazer sem intervenção do judiciário. Ou até pode se dar no curso do processo judicial com uma homologação da transação celebrada entre expropriante e expropriado. Mas a regra é que nós temos que pensar que ela não é autoexecutória, essa é a exceção. Essas duas fases do procedimento expropriatório, então, devem ser observadas para que se cumpra de forma rígida e adequada o devido procedimento legal. A primeira fase é a fase declaratória. E algumas questões, e aí sim já controversas, extrai-se dela. A declaração expropriatória ela é feita de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei 33625 de 1941, que é ainda hoje a Lei Geral das Desapropriações, a Lei Geral das Desapropriações, embora lá na rubrica da lei conste os casos de declaração de utilidade, de utilidade e necessidade pública, ela se aplica a todo o caso, também as hipóteses de interesse social, se aplica ainda que supletivamente, já que a desapropriação por interesse social tem uma legislação própria que é a Lei 4.132 de 1962. E essa desapropriação por interesse social não é aquela desapropriação que nós vamos mencionar ligeiramente da reforma agrária, porque essas nós vamos deixar para falar separado, e então seja até um outro encontro, mas, enfim, oportunamente. A declaração expropriatória se dá, então, por decreto, em regra, ou seja, é ato privativo do chefe do executivo, do prefeito, é ato privativo do chefe do executivo, do governador distrital, do presidente da República, conforme quem seja a entidade expropriante, quem seja o expropriante, União, Estado, Distrito Federal, municípios. Essa declaração expropriatória pode ser feita, é verdade, a lei dispõe no artigo 8º, Lei 3.365/41 dispõe no artigo 8º que pode ser feita por lei, por iniciativa do Legislativo. Porém, nesse caso, não se trata tecnicamente de lei, é uma lei de efeitos concretos. É uma lei que é um ato administrativo. E é importante aqui destacar alguns aspectos concernentes aos efeitos decorrentes dessa declaração expropriatória e à sua função. A declaração expropriatória, ou seja, declara o município de Petrópolis, declara para fins de utilidade pública o imóvel e desapropriação o imóvel descrito, e aí ele descreve o imóvel, junta a documentação, enfim, o que ele tem, e ele dá início ao período chamado tecnicamente período suspeito, porque não há nenhum óbice ao direito de propriedade nesse caso. Nós vamos falar dos efeitos da função, mas não há nenhum óbice ao direito de propriedade. O proprietário não deixa de ser proprietário pela declaração expropriatória, mas cria aquilo que a doutrina chama tecnicamente de período suspeito, porque sob o imóvel, sob o móvel, sob a propriedade, móvel, imóvel, nós vamos abordar isso, recai um período de dúvida se o poder público vai ou não levar adiante esse procedimento e concretizar a assunção da titularidade sobre o bem. Por isso que é chamado de período suspeito. O efeito principal que se entende como decorrente da declaração expropriatória é, no caso de imóveis, o surgimento do chamado direito de penetração, ou seja, está disposto na lei, no Decreto-Lei 33625, artigo 6º e seguintes, que a declaração expropriatória dá, em caso de imóveis, dá direito ao expropriante de penetrar no imóvel para fazer estudos, aferições, avaliações, sem que haja com isso ofensa ao direito de propriedade. Claro que se no exercício dessa faculdade que a lei lhe defende, ele causar algum dano ao proprietário, deverá indenizá-lo. Porém, entretanto, é importante dizer que não pode ser o poder público impedido pelo titular do bem
do exercício desse direito de penetração. Ele poderá fazê-lo mano militar e, nesse momento, sem a participação do judiciário. A função dessa declaração expropriatória é de suma importância se nós pensarmos, entre outras razões, se nós pensarmos no controle jurisdicional. No controle jurisdicional da desapropriação. Não é incomum nós percebermos, ou não é incomum, mais do que não é incomum nós ouvirmos, muitas vezes, ilustres colegas afirmarem, e o desembargador Esteves Torres o sabe melhor do que eu, afirmarem que o judiciário não analisa mérito dos atos administrativos, que o judiciário não adentra o mérito dos atos administrativos. E, enfim, poder-se dizer, vai controlar uma declaração expropriatória, está analisando o mérito, o conteúdo, nós vamos ter oportunidade logo a seguir de falar, mas apenas a título de uma mera reflexão também mais de caráter genérico. Isso, respeitosamente, causa-me, às vezes, até perplexidade, porque é impossível pensar-se que após 5 de outubro de 1988, com os valores esculpidos, valores e garantias esculpidos na Carta da República, então aprovada pelo legislador brasileiro constituinte, que se possa pensar que o judiciário é um mero espectador desatento do que se passa nas situações que lhe são submetidas, frente aos valores que estão lá na Carta Federal, na Carta da República. Então, pode sim o judiciário adentrar o mérito, claro que nós vamos ter oportunidade de falar isso nesse momento, pode sim, com determinados critérios e limitações. A declaração expropriatória ela é de suma relevância para identificar o bem expropriável. É verdade que o artigo 9º do Decreto-Lei 33.625 de 41, da Lei Geral, eu vou me referir a ela como Lei Geral para não ser cansativo repeti-la. O artigo 9º da Lei Geral das Desapropriações, ele estabelece expressamente que o judiciário não pode investigar se acontece, ocorre, ou ele não pode analisar se a hipótese é de utilidade ou necessidade pública. Ele não pode fazê-lo. É isso que ele está dizendo, que não pode substituir ao mérito do administrador. Mas é evidente que a regra deve ser temperada do seu rigor por alguns valores. Se fica patente que aquele bem expropriado é inservível ao fim a que se presta, e nós temos, não são muitos, mas escolhemos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque a matéria é constitucional, a previsão é constitucional, então a última palavra nesse tema é do Supremo Tribunal Federal, não é, respeitosamente, do egrégio e colendo do Superior Tribunal de Justiça, que é o guardião da legislação federal, porque a matéria é constitucional, mas nós escolhemos, historicamente, em arestos da década de 60, da década de 70, nós escolhemos algumas manifestações do Supremo que, se o bem é totalmente inservível ao fim a que se presta, por exemplo, eu desaproprio um bem pelo seu valor histórico, pelo seu valor cultural. Mas o valor cultural, o valor histórico, não é um critério ao talante, ao desejo do administrador, é um critério técnico. Quando se pensa no tombamento, você pode dizer, mas não é o caso do tombamento? Sim, é o caso do tombamento, mas muitas vezes o administrador ele pode preferir, ao invés de tombar, desapropriar. Quando ele entende que um mecanismo mais adequado para preservar aquele bem de valor histórico, artístico, cultural, não é tombar e deixar nas mãos do proprietário com a chancela do poder público, é tomar para si para poder fazer a preservação adequada desse bem. Quando se pensa no tombamento, existe um conselho que analisa se aquele bem tem realmente valor histórico, artístico ou cultural. Embora hoje o tombamento não se preste mais a isso. Mas quando se trata de bem de valor histórico, artístico, há um parecer. Então, do mesmo modo, aqui na desapropriação, que é uma forma mais radical, eu não posso desapropriar alegando que existe quando não está provado, quando não está claro. Então, o judiciário, frente aos princípios constitucionais, tem capacidade, tem poder e dever de controlar esses atos. Mas é evidente que há de se pressupor como regra que o ato esteja em conformidade com o interesse público e que o bem atenda, melhor dizendo, a sua satisfação. A declaração expropriatória também permite, embora nem sempre ela o explicite, mas ainda que não o explicite, ela é decorrente
implicitamente, da sua manifestação do administrador, o motivo e o fim daquele bem, o motivo e o fim daquele objeto. Para que eu estou desapropriando? Estou desapropriando para construir um aeroporto, como na linguagem da lei, um aeródromo, para construir uma escola, uma usina, para construir. Estou desapropriando para entregar para o particular, para assentar um distrito industrial, um distrito de trabalhadores. É possível, é lícito. A desapropriação, ela, durante muito tempo, demandou grande e larga controvérsia acerca se ela era um ato discricionário ou vinculado. E vocês, eu não vou cansá-los, porque atentar contra a inteligência da assistência, querer definir vinculação e discricionalidade, porque chega a ser evidente, óbvio, enfim, que todos sabem qual é a dimensão desses conceitos, mas a desapropriação é uma categoria à parte, porque ela é em parte vinculada e em parte ela é discricionária. Ela é em parte vinculada porque o artigo 5º da Lei Geral e o artigo 2º da Lei 4.132, que fala dos casos de interesse social, eles enumeram as hipóteses. Para que se desapropria um bem? Para fazer uma rodovia, para fazer uma escola, para fazer um hospital. E esse ponto, evidentemente, aquele rol ali enumerado, fica a discricionariedade do administrador. Eu posso fazer o hospital, eu posso não fazer. Eu posso fazer a escola, eu posso não fazer. Eu posso fazer um aeroporto novo ou não fazer. Eu posso fazer uma rodoviária ou não fazer. Eu posso criar um distrito industrial para desenvolver aquela área ou não. Então, tecnicamente, ela é definida e entendida como de caráter discricionário normativo ou discricionário taxativo. É um conceito à parte daquele conceito clássico de vinculação e discricionariedade puras. Nós vamos ter oportunidade de falar da contestação, vamos voltar a esse artigo 9º e o artigo 20, que fala da atuação do judiciário, enfim, e da matéria que pode ser veiculada em contestação. Mas, nesse momento, eu penso que, como você está falando da declaração e da identificação do bem, que pode ser objeto de desapropriação. Eu me lembro, desembargador Esteves, de uma questão que causou muita polêmica uns 25 anos atrás. Enfim, isso, claro, que pode revelar inopinadamente a nossa idade, a nossa vetustez, mas, enfim, lamentando fazê-lo, mas há 25 anos atrás, que um ilustre colega desembargador de saudosa memória, ele é membro da banca examinadora e formulou na prova de direito administrativo, na prova preliminar, e formulou uma questão que o poder público queria desapropriar um cadáver. Desapropriar um cadáver. E eu me lembro que, dentro de sala de aula, analisando aquilo, eu, debatendo com meus alunos, dizia que é óbvio que não. Eu dizia assim, não só porque o professor José Cretella, no seu Tratado de Direito Administrativo, que é uma obra inexcedível, né? José Cretella era um homem, era um professor, foi titular da USP, fantástico, né? Fantástico, um homem de uma cultura, de uma dimensão, de uma grandeza, professor de letras, professor de história, professor de geografia, professor de direito administrativo, professor de direito constitucional, e ele abordava, com base na doutrina francesa, e alguns alunos, mas por quê? Uma pessoa tem uma doença grave, quer fazer uma pesquisa, o Estado quer descobrir a causa e o tratamento daquela moléstia. Falei, quanto é que vale um cadáver? Quanto é que está no mercado o preço de um cadáver? Ora, o importante é destacar que a propriedade, seja bem móvel, imóvel, a propriedade material, a obra artística, a obra cultural, a obra científica, uma obra literária, uma peça teatral, a letra de uma música, uma melodia, podem ser objeto de desapropriação. Mas é preciso que ela seja a única que atende aquele interesse específico e que ela seja indenizável, ou seja, ela tem que ter valor econômico, tem que ser coisa do comércio jurídico, e ela tem que, paralelamente a isso, ser infungível. Essa infungibilidade é no sentido de que ela é a única a atender o interesse público naquela hipótese concreta. Porque se o bem que atende aquele interesse público pode ser de caráter genérico, obtenível por outra forma, a forma adequada não é desapropriação. É, por exemplo, a licitação. É comprar. Eu quero desapropriar um automóvel. Posso fazê-lo? Posso, desde que eu demonstre que há algo de peculiar. É um automóvel que tem um valor histórico. Esse automóvel deu-se um fato, transportou uma personalidade da República num momento histórico do país. Enfim, eu quero desapropriar a propriedade imaterial, eu quero desapropriar
um bem que não seja corpóreo, basta que seja o único a alcançar, a atingir aquela finalidade e que tenha valor econômico. O tema que sempre, desembargador Esteves, demanda algum grau de controvérsia, e agora, na atualidade, hoje, tem demandado alguma controvérsia, é porque a imprensa, ela noticia. Eu não estou dizendo que a imprensa tem que noticiar, longe disso, esse não é o foro adequado para esse debate, não se pode transferir a arena do debate apropriado e originária, que é a arena dos tribunais e a arena das academias de direito, para o âmbito da imprensa. Mas o que causa espécie é a circunstância de que nós estamos aqui vendo hoje o poder público municipal desapropriando o bem de uma empresa pública federal para a construção de um estádio de futebol, o que é absolutamente legítimo. Não há nada a censurar, não há nada a criticar. Mas há a questionar: pode o município desapropriar um bem da União? Pode o município desapropriar um bem do Estado? Pode o Estado desapropriar um bem da União? Pode o município desapropriar um bem de empresa pública federal? O que a lei prevê é, no seu artigo 2º da Lei Geral, no parágrafo 2º, que há uma exceção à regra do interesse predominante, que eu vou abrir um minuto para falar sobre um tema paralelo. O Brasil é uma federação, então nós temos várias entidades políticas em que não há superioridade ou supremacia de uma sobre a outra. A União não é mais do que o Estado, que não é mais do que o município. O que existem são esferas de competência e esferas de interesse. Com frequência, a Constituição, e está lá o artigo 23 da Carta da República, no seu parágrafo único, que reconhece isso, prevendo a edição de uma lei complementar que até hoje não foi editada para compor eventuais interesses em conflitos, com frequência surgem conflitos entre as entidades federadas. A União quer uma coisa, o Estado quer outra, o município quer uma, o Estado quer diferente. No caso da desapropriação, a lei expressa, hierarquizou do maior para o menor. O artigo 2º, parágrafo 2º, dispõe que a União pode desapropriar bem dos estados e dos municípios. E os estados podem desapropriar bem dos seus municípios, estejam na sua estrutura política. A recíproca não é verdadeira. O município não pode, o menor não pode do maior. Mas a questão aqui é uma outra reflexão, que sempre demandou controvérsia. Se pode um poder político, como o município, desapropriar bem de uma entidade meramente administrativa, embora essa entidade administrativa esteja vinculada a uma outra pessoa política. Eu sou partidário da tese, preconizo a tese, que não há ainda uma posição, existe uma posição antiga, mas que sempre vem à colação pela profundidade, pela tecnicidade do voto. É um acórdão do Supremo Tribunal Federal, em que foi relator o saudoso ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, de 13 de maio de 1994, em que o município, que o Estado do Rio de Janeiro pretendia desapropriar bem de uma sociedade de economia mista federal aqui no Rio de Janeiro. E o Supremo negou essa possibilidade se o bem estivesse afetado ao serviço público. A questão é saber quando o bem está prestando serviço público, porque se você desapropriar, ainda que diga que o político é mais do que meramente administrativo, que a entidade política é mais do que a entidade meramente administrativa, e de fato ainda que assim seja, se ele desapropriar, ele vai estar comprometendo não o patrimônio da entidade, vai estar comprometendo o interesse público, porque aquele bem é afetado a um serviço. É claro que existem os bens dominicais dessas entidades, como é o caso concreto, era um imóvel que estava sem função, não estava sendo utilizado para nenhum fim. A entidade em questão é uma entidade que explora atividade econômica, não presta atividade administrativa, não presta serviço público, mas, mesmo assim, vale o questionamento, e eu defendo a tese, a exemplo de outros pensadores e professores mais autorizados do que eu defendo a tese de que deveria haver autorização da entidade maior. Porque para a União desapropriar um bem do Estado, é preciso que o Congresso Nacional autorize. Para que o Estado desaproprie um bem no município, é preciso que a Assembleia autorize, é preciso que haja um controle prévio do Poder Legislativo. Então, por que, se é num caso desse, por que não haveria o mesmo numa entidade que, embora sendo de caráter privado,
mas vinculado a uma outra entidade política, tivesse seu patrimônio afetado ou não, atingido por um ato tão radical a ponto de por completo a, aniquilar por completo a, os direitos daquela entidade sobre aquele bem. Então, a regra é do maior para o menor. E fica a reflexão acerca das entidades estatais ou paraestatais, como outrora eram. Esse tema do que pode ser objeto de desapropriação é sobre modo interessante. Uma outra questão que me remete, desembargador Teves, é também num outro concurso posterior, anos depois, formulou, sempre foi até uma questão que eu posso dizer que eu sugeria ao examinador à época, que colocasse a questão, e aí não fui propriamente homenageado por alguns candidatos em razão dessa questão, é que se poderia, no aforamento de terreno de marinha, poderia ser desapropriado, se poderia ser desapropriado, um terreno de marinha era uma hipótese em que um cidadão construíra uma casa belíssima numa ilha na costa verde do estado do Rio de Janeiro, construiu uma ilha costeira às praias de Angra dos Reis, e o Estado desejava desapropriar. Ora, a ilha é terreno de marinha, é um bem pertencente à União, não poderia ser desapropriado pelo Estado. Mas o domínio útil está nas mãos do foreiro, que é o particular que se beneficiou do aforamento, que é nada, alguns chamam de enfiteuse público, é aforamento, mas seria a mesma coisa que a enfiteuse, que já não existe mais no direito brasileiro, que ficou preservado no direito brasileiro, são apenas os direitos adquiridos como daqueles que são senhorios diretos, como ocorre em Petrópolis, com três situações distintas que nós temos de senhores enfitêuticos aí na nossa cidade imperial. Enfim, então, poderia ser. Então, é sempre preciso ter atenção que, se for um bem do comércio, que ele não podia vender a casa dele, o desembargador Esteves Torres, por exemplo, poderia. Então, por que, se ele poderia vender para o desembargador Torres, não podia ser objeto de desapropriação? O que não pode ser objeto de desapropriação é o bem da União. E o que é o da União não é a casa. O que é da União é a ilha. Claro que, se a União resolve retomar a ilha, cancelando o aforamento, tem que indenizar pelas benfeitorias, tem que indenizar pela casa, enfim. Poderia sim ser objeto de desapropriação. Mas são apenas algumas reflexões sobre a fase declaratória. Vamos à fase judicial. Se nós estamos numa desapropriação amigável, não há fase judicial. Fez a declaração, apresentou o preço, o, 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 a, o, o proprietário concordou, tolhe turquestion, faz-se a desapropriação. Apenas por uma questão prática de mera visualização. Faz-se uma escritura que se leva, em caso de imóvel, faz-se uma escritura que se leva ao registro na RG. Se se tratar de um bem imóvel, ou se tratar de um bem imaterial, como, por exemplo, uma fórmula científica, um poema, a letra de uma música, é possível simplesmente se faz um termo e fica tombado. Por isso que lá o tombamento é muito comum, existe o livro de tombo, fica tombado nos registros administrativos para, enfim, como a gente faz aqui no nosso gabinete, aqui no tribunal, todo ano a gente faz o tombamento, faz o inventário e o tombamento dos bens, ou seja, veio um computador novo, então tem que dar um número para ele, tombar, etc., para ter o controle, ter o registro, porque a propriedade pública, obviamente, tem que, como tal, ser respeitada. Mas, não havendo um acordo, vai-se para a fase judicial. Aí ajuiza-se a ação e são aplicáveis as regras do processo civil, mas observadas algumas peculiaridades. Então, nesse momento, dado nosso tempo, eu vou destacar alguns pontos ligeiramente, estimadores. Primeiro, é obtenível pelo poder público a emissão na posse. O artigo 15 da lei, no seu parágrafo primeiro, da lei geral, estabelece que, se o poder público ele alegar urgência e oferecer um preço, aí o juiz deve emiti-lo na posse. Qual é o problema desse ponto? O problema é que, com muita frequência, o preço ofertado não corresponde à realidade. Então, eu, por exemplo, quando fui juiz de várias fazendas, eu costumava, em outras comarcas, não fui aqui na capital, que eu fui juiz da vara civil e da vara de órfãos, mas quando eu fui juiz de fazenda em Volta Redonda, em Petrópolis, em Três Rios, eu costumava mandar fazer a perícia prévia. Fazer aqui, eu tenho o poder geral de cautela, dar uma perícia prévia, enfim. E aí
vinha o perito, fazia um lado, olha, isso aqui está faturando tanto, só dou emissão se complementar o preço. Só dou se complementar o preço. O que me faz lembrar um querido aluno que eu tivera, que foi procurador-geral do município de Areal, e era abrangido pela Comarca de Três Rios. A Comarca de Três Rios abrange o município de Três Rios e dois municípios que se desmembraram daquela cidade originária, que é Areal e Levi Gasparian. E esse procurador pediu lá, ofereceu um preço. Eu falei, ó, doutor, mandei fazer, está errado. Né? Ele falou, mas doutor, se eu quiser recorrer, não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, então não tem emissão. Ah, mas como é que eu faço? Eu falei, não faz. Enfim, mas eu devo reconhecer, e ainda hoje alguns juízes assim o fazem, mas eu devo reconhecer que sempre houve muita controvérsia nesse ponto, e o Superior Tribunal de Justiça deu respaldo a essa minha decisão, mas ela caiu por terra no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que o juiz fica momentaneamente, ou seja, vinculado àquela oferta feita pelo poder público. Ele está no seu exercício de um poder, de um poder supremo, de um poder maior. Então, o que pode gerar grandes injustiças, e a gente vai ver isso quando dá indenização. Pode gerar grandes injustiças, porque até o recebimento da indenização, e a indenização deve ser prévia, isso enseja sérias dificuldades. Um ponto importante, quando se pensa nisso, é que, enfim, o que nós devemos ser práticos e ter a ideia. Como juiz, vou defender esse ponto de vista, mas devo reconhecer que a Suprema Corte tem um posicionamento diferente. Quando, passando adiante a outro ponto, a gente pode, uma rápida palavra sobre a contestação. O artigo 20 estabelece que a contestação só pode versar, melhor dizendo, sobre vício do processo ou impugnação ao preço. Vício do processo, impugnação ao preço. Essa é a regra. É claro que se ficar demonstrado que o expropriante é constitucionalmente incompetente, ou seja, ele não ostenta competência para promover aquela desapropriação. Então, por exemplo, o município desapropriando por interesse social para fins de reforma agrária. Não pode, porque essa competência é privativa da União. Só a União desapropria para a reforma agrária. O município pode desapropriar por interesse social para construir um distrito industrial, um distrito de trabalhadores, mas não para a reforma agrária. Porque a desapropriação por reforma agrária, a exemplo da desapropriação por reurbanização, ela é uma desapropriação punitiva. Não tem indenização em dinheiro. É indenização com títulos da dívida. Enfim. Mas, então, a contestação poderia versar sobre isso. Muitas vezes tem-se dúvidas sobre o titular sobre o bem. Por exemplo, você pode ter um imóvel, vamos pensar no exemplo assim, um imóvel cujo titular, o imóvel que seja hipotecado, um imóvel que esteja em penhor. Como é que ficam os direitos, para a gente resumir, como é que ficam os direitos do credor hipotecário, do credor pignoratício? Todas as questões de terceiros devem ser demandadas numa ação própria, não podem ser discutidas na desapropriação. O que se admite é apenas que, em favor daquele que ostenta um direito real sobre o bem, que é o uso frutuário, que é o credor pignoratício, que é o credor hipotecário, que é o credor anticrético, aquele que ostenta um direito real sobre o bem pode pedir ao juiz que retenha o preço, porque muitas vezes a garantia consome o valor todo do imóvel. Às vezes, por exemplo, hipoteca. É muito comum que o valor da hipoteca seja o valor do imóvel. E com as suas correções, muitas vezes até, é uma anomalia, o valor do crédito do credor hipotecário supera o valor do imóvel. Então, ele poderia garantir, mas deve discutir numa ação própria, não pode discutir na desapropriação. Uma questão que demanda só uma reflexão rápida é a questão do locatário. O locatário não pode pleitear nada face ao poder público em razão da desapropriação. Porém, muitas vezes, quando um imóvel de caráter comercial é expropriado pelo poder público, o locatário perde o seu fundo de comércio. Então, nesse caso, quando trata de imóvel comercial e ele perece o seu fundo de comércio, ele perde um bem de propriedade dele. Então, nesse caso, ele não pode pedir retenção do preço aqui, porque não recai sobre o imóvel que está sendo desapropriado, mas ele pode, na ação própria, pleitear indenização por desapropriação indireta do fundo de comércio. Enfim, então, vê-se a dimensão, as questões que existem são, ainda hoje, desembargador Esteves,
doutor Genilton, são ainda hoje bastante tormentosas. E essas questões são tormentosas há mais de 100 anos. Porque, embora exista, pode-se citar N autores que defendem um ponto de vista, outros tantos de igual grandeza sustentam o oposto. Mesmo no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes a mudança da composição da corte, a assunção de uma cadeira naquela corte, que se dá pela temporalidade da vida, pela temporalidade da assunção do cargo, da investidura, ela implica de que haja um pensamento diverso, num sentido ou no outro, que é da própria fisiologia da jurisprudência. Mas vamos adiante, senão eu vou passar em muito tempo que me é proposto. Uma rápida reflexão sobre o pagamento. A indenização na desapropriação é dicção constitucional. Eu deixei de abordar um tema, eu só queria fazer uma menção, uma rápida menção, ainda falando sobre contestação, rapidamente, um minuto. No processo desapropriatório, a melhor orientação, para tudo existem duas, três orientações, a melhor orientação é aquela que preconiza que não se operam os efeitos da revelia. Se o proprietário, se o titular do bem é citado e não contesta, mesmo assim, não se operam os efeitos da revelia. Muitos dizem que é por causa do artigo 23 da lei, que estabelece que após o prazo de defesa se junta o laudo. Quer dizer, tendo ou não tendo defesa, tem que juntar o laudo. Mas não é necessário nenhuma digressão nesse sentido. É que a regra que prevê a ocorrência da revelia é de caráter processual, é a regra do Código de Processo Civil, no sistema geral. E ela submete à Constituição. A Constituição diz que a indenização tem que ser justa. Então, a presunção de veracidade do fato alegado, preço é fato. A justiça do preço não é fato. Se é justo ou não, quem tem que dizer é o juiz. Não é a presunção pelo silêncio do demandado, pelo silêncio do titular do bem, que pode ser proprietário ou não. Eu posso ser mero possuidor. Eu posso ter um direito parcial sobre o bem. Pode-se não conhecer o verdadeiro titular do domínio. A posse pode ser desapropriada. Isso é muito frequente num país com essa extensão territorial como o Brasil, embora, como dito, bens incorpóreos e bens móveis possam ser desapropriados. Mas quando a gente fala de desapropriação, claro que o que vem à mente, natural e intuitivamente, são os bens imóveis. Uma rápida palavra sobre a indenização, que deve ser justa, prévia em dinheiro. Isso gera muita controvérsia, né? Uma, com a declaração expropriatória que nós falamos no começo, início do período suspeito, surge uma questão acerca das benfeitorias. Suponhamos que o cidadão lá estava planejando fazer um banheiro, né? Fazer um quarto novo, que teve um filhinho novo, nasceu um neném, ele tem que fazer um quarto, tem que fazer um quarto de empregado, que vai ter que ter babá. Ele resolveu ao mesmo tempo, já que ele agora tem um filho, ele vai viajar menos com a esposa, ele vai construir ali uma sauna, uma piscina e, enfim, ele vai ampliar a sala de jantar. Vai, então, fazer o quarto do bebê com banheiro, vai fazer o quarto de empregada, vai fazer uma sala e vai fazer uma sala com a piscina. A lei faz uma previsão. Após a declaração expropriatória, as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas. As benfeitorias úteis fica a critério do poder público. E as benfeitorias voluntárias, com a sala na piscina, não são indenizadas, não são incluídas no preço. Enfim, quer dizer, poderia pensar que a indenização não seria tão justa, mas é evidentemente que o proprietário já sabe que, tendo aquela declaração, ele tem sobre sua cabeça uma espada de Damocles. Então, ele deve ter cuidado como que ele vai utilizar o seu bem e destiná-lo ao final. A súmula 23 do Supremo, a súmula que é uma súmula antiga, vejam, as súmulas do Supremo já superam mais de 6 dezenas, a súmula 23, ainda hoje em vigor, estabelece que o licenciamento da obra, o que é absolutamente injusto, respeitosamente à Igreja Suprema Corte, o licenciamento da obra, a declaração expropriatória não impede o licenciamento da obra, mas o seu valor não é inserido na indenização, o que vai em contradição com o próprio artigo 26, que ele distingue as benfeitorias. Mas aquele poder público que toma a rigor e letra a súmula 23 da Suprema Corte vai propor não indenizar. Meu Quanto caro, meu vou, caro vou professor,
Vou encaminhar para o final, Zimar. Vou finalizar. Vou É o finalizar. que eu estou, é o que eu estou pedindo com lágrimas nos olhos. Tá? Vou finalizar. Apenas para se dizer que Vou finalizar, Zimar, que durante décadas se debateu se, se a desapropriação, se o valor a ser pago ao expropriado deveria estar submetido às regras da lei, que são os artigos 32, 33 e 34, sobre o levantamento do preço, né? Se deveria ser pago em dinheiro, ele inclusive indica que deve ser pago na agência do Banco do Brasil, direto ao expropriado, ou se aplicaria a regra constitucional do precatório. Eu, durante anos, mais de uma década, defendi que não se aplicava a regra do precatório, porque violava a própria Constituição, era contraditório, tinha que se interpretar a Constituição sistematicamente, porque se a indenização é prévia, não se mete ao precatório. Enfim, depois de muitas idas e vindas, finalmente, em 19 de agosto de 2023, por maioria de votos, o egrégio Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, julgou e concluiu o julgamento, veja o número, como demorou para julgar, o recurso extraordinário 922.144 da gloriosa Minas Gerais, lá da cidade de Juiz de Fora, e estabeleceu que o que deve ser pago por precatório é apenas a eventual diferença entre o valor depositado, no caso de missão provisória na posse, ou depositado pelo poder público após a sentença, a eventual diferença. Daí porque eu volto àquele ponto, como é importante o juiz ter algum controle da emissão provisória, porque ele pode, se o valor ficar muito aquém da realidade, e lamentavelmente acontece, essa indenização vai demorar indefinidamente, enfim, com a figura do precatório, mas o Supremo agora decidiu, ao menos, que seria um alento daqui para frente, e de lege diferenda para a constituição de novas leis, nesse sentido, que só o que pode ser pago por precatório, e aí que é importante, desembargador Esteves, e eu estou finalizando, só o que pode ser pago por precatório é a diferença se a ordem anual do precatório estiver sendo observada. Como a maioria dos estados, eu diria quase a totalidade, se não a totalidade dos municípios brasileiros, estão atrasados, e a União é o exemplo maior nesse sentido, no pagamento dos seus precatórios, então, a rigor, não poderia ter que ser pago com depósito judicial disponível ao expropriado. Há tanto, muito mais a se falar, senhor presidente, mas evidentemente, como um disciplinado pupilo de Vossa Excelência, um disciplinado súdito do magistério, que a par da minha magistratura é uma segunda paixão, eu vou agradecer a paciência da assistência, a participação de todos aqueles que se inscreveram e que compareceram nessa sessão online, em especial ao bondoso convite do Dr. Genilton e aos ilustres integrantes dessa mesa virtual, desembargador Esteves Torres, doutora Júlia Vera, doutor Marcelo Schaefer e, mais uma vez, doutor Genilton Castilho. Muito obrigado e escusas pela forma rodada com que me manifestei. Doutor Querubim, a circunstância cronológica nos deixa numa punição pelo respeito aos demais e ao a que eu me propus. Mas duas coisas não podem deixar de ser ditas. A primeira delas é que choveram elogios, todos eles. Estou vendo agora aqui, nesse minuto, um último elogio. Ótima palestra, obrigado pelos ensinamentos. Eu estou orgulhoso de estar nesse momento assistindo a que Vossa Excelência acabou de nos ensinar. Temos Obrigado. aqui do Dr. Marcos Fortes, que achou maravilhoso, ótima palestra. Estão chovendo os elogios, que são super justos e de gente que sabe da importância. Notaram os senhores que
a minha missão é uma missão absolutamente torturosa, porque deixar de ouvir um professor dessa ordem, porque ele se anima. Notaram como ele se animou de tal forma que só o amor à pedagogia, só o amor àquele que sabe da importância que é transferir o que se aprendeu é que pode tomar essa graça que é do entusiasmo do ensinante, do professor, do mestre. Eu vou pedir ao doutor Genil se ele tem indagações que possam ser feitas rapidamente ou se nós enviaremos ao palestrante e ele as responderia deixando um e-mail. Eu não sei. Doutor Genilton, o senhor tem indagações em mão? Olha, eu faço minhas as palavras do senhor, os elogios foram bastante, dado o andar da hora, eu só ia pedir Vossa Excelência para ver se o doutor Marcelo ou a doutora Júlia Vera tem alguma coisa a dizer, né? Pela participação, tudo. E a doutora Júlia Vera está aí hoje representando a doutora Ana Tereza Basílio, que não pôde comparecer. É só isso. E Ah, uma pois boa não. noite para todos. Muito obrigado, nosso palestrante Obrigado. maravilhoso. E vamos voltar Muito no tema obrigado, especialmente, novamente mais à pela frente. assistência e a paciência comigo. Muito obrigado É, a todos. professor, a doutora Júlia queria dizer alguma coisa. A senhora tem um pouco de tempo que a senhora tem, vai na direção diametralmente oposta à importância do que o que a senhora disser. Por favor, doutora Júlia. Boa tarde a todos, boa noite, né? Nesse horário. Mas é só elogios. Olha, fiquei assim muito honrada de ouvir essas explicações. E eu só tenho a agradecer pela excelente palestra que nessa tarde, né, nós ouvimos, e agradecer ao anfitrião, né, que é o desembargador, gosto muito, e também o nosso palestrante, a todos os colegas, né? O doutor Marcelo, o doutor Genilton, e só dizer que queremos mais, ficamos com um pouquinho de falta ainda de mais um pouquinho. Vamos ficar esperando a próxima. Muito Muito obrigada a obrigado. todos. Muito obrigado, doutora Vera. Muito obrigado pelas suas palavras. E eu queria saber se o doutor Marcelo Schaeffer tem alguma coisa que possa ser dita dentro do nosso apoucamento de tempo, né? Com a palavra do doutor Marcelo, por favor. Por desembargador, registrar também o agradecimento aqui ao Instituto dos Magistrados pela oportunidade de poder participar junto nesse evento tão especial. Representando aqui a OAB Petrópolis, o doutor Querubim é uma pessoa querida da nossa cidade, né? Tivemos a honra de tê-lo aqui conosco enquanto juiz de primeira instância. Agradecer o Genilton por essa oportunidade, pelo grande evento, doutora Ana Basílio, aqui representada pela doutora Júlia Vera, já foi nossa colega presidente da subseção São João de Meriti. Agradecer a presença de todos, Genilton. Saudar aqui, eu vi o doutor Marco Portes, inclusive, doutor Querubim, parece que foi seu estagiário. Eu e Lúcio há muito tempo não nos vemos, é sempre uma honra. Pouquinho tempo atrás, né? Doutora Lídia Maial também vi aqui, nossa advogada. Doutora Lídia, querida amiga, contemporânea de universidade. Isso, também está presente aqui, agradeço. E outros tantos aqui, as procuradorias do município de Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, que fazem parte aqui da nossa região também, tiveram presente, e saudando aí, agradeço, foi realmente uma aula espetacular. Muito obrigado por dividir os seus conhecimentos conosco aqui. Uma honra poder estar aqui hoje. Desembargador Antônio Torres, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, doutor Marcos e doutor Querubim.
para as suas últimas palavras, por favor, antes de encerrar, o que não seria de se encerrar, porque ouvir Vossa Excelência é uma delícia dessas que só mesmo o amor pode cumprir. Por favor. Muito obrigado, desembargador Esteves Torres. Muito obrigado a todos. Eu queria me dirigir, as minhas palavras finais, colhendo assistência, que me honra com a presença. Lamento não poder responder a todos diante dessas circunstâncias, mas eu creio que podemos, no futuro, ter uma outra oportunidade, vai ser um prazer. E dirigindo meus ilustres advogados, magistrados, especialmente aos jovens, se me permite, em tempos modernos, e como nós tínhamos uma rápida conversa um pouco antes de iniciar nosso encontro com o desembargador Esteves Torres, Sua Excelência, que sempre faz reflexões que me tocam a alma, que me tocam o espírito, dada a sua profundidade humana, dizia que hoje a gente estuda pouco e o pouco se estuda, que se conhece não se transforma em sabedoria. Esse talvez seja a melhor manifestação que eu possa ter e o que mais valeu nessa tarde, que agora eu compartilho com a assistência, porque não teve a oportunidade de ouvir Vossa Excelência, que Vossa Excelência me disse. Nos tempos atuais, muito comum, e nós não podemos refrear a mudança, as transformações, nós não podemos, de modo algum, lutar contra o imperativo, o avançar das transformações sociais, transformações humanas, mas alguns valores são essenciais e atemporais e são inexcedíveis. A desapropriação é um instituto muito mais do que secular. Chega a ser milenar, porque ela não é um instituto criado no Brasil. Ela existia na Roma antiga, ela existia na antiguidade e claro que tem que se modernizar, tem que se evoluir, existe a tecnologia, como Vossa Excelência mencionou, existe a inteligência artificial, essas ferramentas. Mas todas essas questões, todos esses instrumentos não superam os valores. Aqui no Brasil, especificamente, por uma série de circunstâncias que não são agora, não vem ao caso, não são pertinentes ser abordadas, tem havido um forte movimento que atinge a todos, aos advogados, aos magistrados, aos membros do Ministério Público, defensores públicos, a todos os operadores de direito, e em especial aos jurisdicionados, o que é mais importante, que é mudar a nossa essência. Nós temos deixado de ser um sistema romanista para se transformar num sistema de precedentes, que é o sistema típico da common law, o sistema anglo-americano, o sistema inglês, norte-americano. É preciso que a gente tenha cuidado com as mudanças. As mudanças, elas são inexoráveis, mas elas não podem aviltar aquelas tradições que são imemoriais e que se incorporam ao espírito e que distinguem, acima de tudo, seres humanos das coisas. Muito obrigado. Para mim é uma honra compartilhar isso com vocês. Senhores, tivemos aqui a oportunidade de ver a justiça como um todo a trabalhar. Nós estamos trabalhando, isso é um trabalho. Aprender de nossa parte e ensinar da parte do ilustre desembargador. O senhor com seus ensinamentos, desembargador, e nós com a glória de conseguirmos aprender, vindo de palavras de Vossa Excelência, nós passamos a ser devedores do destino. Nesse momento, eu tive a sorte de substituir os meus companheiros de direção, porque tive a oportunidade de aprender, de renovar conhecimento e de verificar, senhor desembargador, algo maravilhoso. Nós temos esperanças. Vossa Excelência acaba de abrir a porta deste céu. E estes todos que nos ouvem estão todos convidados a passar por esta porta e fazer desse instante a base dos nossos melhores propósitos. Muito obrigado pela presença de todos.
Muito obrigado, meu caro querubim, meu querido querubim. Wir wollen immer das Beste. Und das ist best. Isso entre nós, a gente fala uma língua para não perder o germanismo. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado, Genilton, pela sua maravilhosa assistência. Obrigado pela presença, doutora Júlia. Obrigado, doutor Marcelo. E obrigado a todos que estiveram aqui a trabalhar com a gente. Muito obrigado. Obrigado.